A primeira passagem evangélica, eu já vou me remeter a uma expressão específica que a gente vai estudar, que é a expressão Espírito Santo, e também já vai falar um pouco sobre a biografia de João Batista, começando pelo nascimento dele, e essa passagem maravilhosa em que, nessa tradução do Haroldo Dutra Dias, Isabel parece como Elizabeth, mas não faz muita diferença, né? É uma passagem na qual Isabel se encontra com Maria, e os dois espíritos reencarnantes, João Batista reencarnando por Isabel e Jesus Cristo por Maria, eles se reconhecem. Que tanto que Isabel sente a criança mexendo no ventre e aquilo enche, né, as duas de muito júbilo, né? E isso é relatado, né? Aconteceu que, ao ouvir Elizabeth ou Isabel a saudação de Maria, encheu-se do Espírito Santo e exclamou em grande brado, dizendo: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saudou de alegria o nascituro no meu ventre. Então é uma passagem maravilhosa, e hoje, com a psicologia intrauterina, a gente sabe que as crianças sim sabem de tudo que está acontecendo, né? Tem capacidade perceptiva, auditiva, sentimental, emocional, e não só pela psicologia, mas fundamentalmente pelos estudos do espiritismo contemporâneo, né? Vamos atentar para esse termo em específico, o Espírito Santo. Encheu-se de Espírito Santo. Aqui eu encontrei assim milhares de imagens e pinturas e quadros. João Batista, de fato, ele foi retratado das maneiras mais diversas, né? Ele é consagrado em áreas religiosas das mais diversas, é considerado patrono da maçonaria, aparece como um anjinho barroco nessa figura mais da Igreja Católica, né? Mas é associado a Ogum para as linhas afro originais da África, né? Então é muito interessante. Tem 1 milhão de coisas a se falar sobre João Batista. O que vale a pena a gente falar en passant por enquanto, né? Foi o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi de fato um companheiro, era parente, Isabel e Maria eram parentes, né? E na Boa Nova de Humberto de Campos, uma passagem especial que é muito interessante, mostra alguma convivência deles quando eram crianças, e que é muito interessante. Não consegui trazer porque foram aparecendo mais 1 milhão de outros assuntos, mas é muito interessante. É o 2º capítulo do livro Boa Nova, vale muito a pena ler, gente. Meu anjo, eu até gostaria, mas não vai dar tempo, viu? Só para vocês saberem, se instigarem a saber mais, né? Tem 1 milhão de quadros, por exemplo, que fala sobre a decapitação, né? Ele foi decapitado a pedido da esposa Heronides, né? Esposa de Herodes, pela Salomé, né? Há quem diga que João Batista foi Elias. E Elias, de fato, ele decapitou, na época em que ele foi Elias, 450 sacerdotes, que eram sacerdotes de um outro Deus, que não Deus de Israel. É uma história fantástica. Outra, eu fui procurar saber, muito difícil encontrar, porque não se fala muito sobre a história de Elias. É uma história incrível. Incrível mesmo, porque ela tem muitas passagens que são miraculosas. Eu encontrei e indico demais um pastor batista português. Ele tem, acho que são 12 vídeos que fala toda a história de Elias, muito interessante. Ele fica bem fiel ao texto evangélico, faz a interpretação via
os dogmas batistas, mas é muito interessante para a gente conhecer esse universo do Velho Testamento que a gente não tem muito costume de conhecer, mas é muito importante para a gente entender o Novo Testamento. Importante para a gente entender a terceira revelação, que é o próprio Espiritismo, né? Então, vale a pena, né? Essa passagem, a vida de Elias, né? E a gente pode até retomar por uma passagem que nós temos amplamente abordada pelo Espiritismo, que é aquela passagem do Monte Tabor, da transfiguração de Jesus, onde aparece Moisés e Elias, né? Onde é abordada a mediunidade, né? Um fenômeno que ocorre. Eu só vou mencionar mesmo, gente, mas fico à disposição para a gente conversar mais a respeito, viu? Elias, ele aparece para Jesus junto de Moisés, né? Os únicos apóstolos que vêm é Pedro, João e Tiago. O próprio Cristo pede para que não falassem a respeito, né? E nessa ocasião a gente tem essa união desses três, que há quem diga que a gente tem aqui o Moisés, que veio trazer a primeira revelação, que é o Velho Testamento. Temos o Cristo, a segunda revelação, com o Novo Testamento, o Evangelho. E temos Elias, que, segundo várias passagens e alguns estudiosos, seria o próprio Kardec. Porque ele fala várias vezes, né, intuz várias vezes alguma interpretação nesse sentido. Ocorre, por que eu estou falando isso? Ocorre que não importa. Porque, como eu disse na minha palestra anterior, não importa as individualidades, gente, né? A nossa estrutura de existência atual, ela vai ser sempre fugaz por cada reencarnação, né? E cada reencarnação a gente vai ter uma identidade, uma personalidade, né? E que não somos nós, né? Eu estou Sirlene, mulher, né, brasileira, mas vocês não estão falando com o que vocês estão vendo. Essa é a nossa realidade, né? A gente não fala com quem a gente vê, né? Nós somos espíritos, almas, né? Espíritos encarnados, e essa é a identidade que importa. Como é que a gente caminha para ela, a gente vai ver interpretando João Batista. Vamos seguindo. A segunda passagem evangélica fala sobre a questão do batismo, que é muito importante em João Batista, tanto que dá nome a ele, né? E eu trago tanto da passagem de Lucas quanto de Mateus. Vamos ler então juntos. E aconteceu que, ao ser batizado todo o povo, e depois de Jesus ter sido batizado, enquanto ele orava, ao se abrir o céu e descer sobre ele o Espírito Santo, em forma corpórea, como pomba, surgiu uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. A passagem em Mateus é a mesma, tem algumas diferenças, e é sempre muito interessante a gente ler as mesmas passagens nos diferentes evangelistas, viu, gente? Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão, até João, para ser mergulhado por ele. João o dissuadia, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Respondendo Jesus lhe disse: Permita no momento desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Ele então permitiu. Mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Eis que os céus se abriram para ele, e viu o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui vale a pena a gente verificar que numa passagem é utilizado o termo batizado, menciona que Jesus orava em Lucas, né? Em Mateus já não menciona essa oração do Cristo, né? E não usa batismo, usa ser mergulhado, mas são sinônimos, vamos considerar sinônimos, tá, gente? Vamos seguir em frente para essa passagem que é a principal, é nela que a gente vai se debruçar mais.
embora nas outras exista também o termo Espírito Santo, para a gente ter essa abrangência. Naqueles dias surgiu João Batista, proclamando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Assim, é a respeito dele que foi dito através do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Eu vos mergulho na água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Essa passagem é de Mateus, de 1 a 3, e depois das reticências, aqui que eu separo, aqui vem o versículo 11. Esse versículo 11, Mateus 3, 11, ele é muito debatido por todas as religiões, é muito impressionante. E há controvérsias. Eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre elas, né? O que será tudo isso, né? O que ele quis dizer com isso? Ser batizado no Espírito Santo e no fogo. É um batismo só? São dois batismos? Né? O que significa esse fogo? Aparece em outros lugares? Né? E reino dos céus, reino de Deus, né? Alguém gostaria de dizer? Vamos começar com o reino de Deus? Quem gostaria de dizer o que pensa sobre o que seja reino de Deus? É uma expressão muito utilizada várias vezes, em várias passagens. E o que será? Será que é um império? Será que é uma organização política? Uma organização física? De edifícios, de leis, de instituições? Será? Vamos pensar. Eu trago duas passagens, uma de Lucas, que está muito claro na tradução do Haroldo, e uma passagem do livro Boa Nova de Humberto de Campos, que também é riquíssima. E vem logo em seguida do capítulo 2 do Precursor, é no comecinho do capítulo 3 que aparece. E Humberto de Campos, recomendo demais vocês lerem Boa Nova e todos os outros livros do Humberto de Campos, porque ele faz umas descrições muito impressionantes e a gente vai formando aquela imagem na cabeça, e essa é muito interessante. E ele conta que Jesus estava parado no templo e encontrou com os sacerdotes, e Hanã, um dos sacerdotes, chega para ele para conversar e pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modéstia e nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. A conversa entre eles continua. É muito interessante ler inteiro, não dá para a gente entrar a fundo aqui, né? O próprio Haroldo Dutra Dias tem uma palestra formidável que fala toda ela, 1h30, sobre só o reino dos céus. É muito interessante, recomendo muito. A outra passagem de Lucas, que também vai trazer essa expressão, é o capítulo 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, não é nada absolutamente físico. Né? Esse reino não tem nada a ver com impérios ou governanças físicas, né? É algo que deve ser construído dentro de nós, né? O Haroldo, nesse estudo que ele faz da palestra, ele conta toda a história, por exemplo, de Judas. E o quanto Judas, ele queria de fato, e ele ansiava por um reino de Deus físico, que substituiria a subjugação que todo o Oriente Médio e tantos outros territórios sofreu do Império Romano, né?
No entanto, é um grau de abstração difícil para a época. A gente precisa compreender. Até hoje a gente tem essa dificuldade de entender o que é essa edificação dentro de nós mesmos, né? Essa edificação é algo que é uma construção nossa com a ajuda do Evangelho, né? Vamos seguir e isso vai ser aprofundado até o final do estudo, viu, gente? Vamos seguindo. Tornai retas suas sendas, ou endireitai os seus caminhos, endireitai as suas veredas, né? Essa expressão é uma expressão de João Batista, na fala dele. E o que ele quer dizer? Né? Sendas, veredas, mesmo que caminho, né? Veredas, pode ser caminhos mais tortuosos, mais íngremes. Há outras designações para veredas. Veredas, por exemplo, no Brasil, é um terreno alagadiço, né? Mas entendamos aqui apenas como caminhos. Caminhos, que também vai ser uma metáfora, né? Dos nossos próprios caminhos. Ou seja, qual é o apito que a gente está apitando, né? Qual o caminho que a gente está trilhando, né? É um caminho de estudo, de trabalho, ou não, ou de neném, ou qual, né? O que a gente está? Por onde que a gente está caminhando nessa vida? A verdade é que a gente tem vários caminhos. Esses caminhos são uma espécie de modos, né? E é de fato o way, né, em inglês, é o caminho, é o modo, como nós estamos vivendo. E o Evangelho vai nos dar as sugestões do que seria essa retidão dos nossos caminhos. João faz referência, sem dúvida, assim como sempre, né, tanto as palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, assim como diz João, e muitas referências dos apóstolos são todas do Velho Testamento, né? O profeta Isaías, o Salmo número 1, falam sobre endireitar os caminhos, né? Evitar os caminhos tortuosos, as quedas, né? Os caminhos pedregosos. E em Isaías a gente vai encontrar a promessa do Messias, que viria justamente tornar os terrenos mais brandos, né? Lembrando, gente, que o povo hebreu viveu 40 anos no deserto, né? Fugindo do Egito. Eles sabem, de fato, o quanto é duro você ter que construir seus próprios caminhos, porque no deserto você construiu um caminho e ele já desapareceu, né? Então, imagina o grau de dificuldade desse povo, né? Aqui eu trago um texto de Emmanuel, de Caminho, Verdade e Vida. Vamos ler. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Nossa, somos nós, né, gente? Vai e volta, o Bobbio não viu, a gente tá assim, né? Dependendo da dificuldade, dependendo do grau de dureza, da prova, da expressão que a gente tá fazendo, ai, não consigo, e já desanima. O Bobbio não viu, a gente tá assim, né? A gente tem que estar sempre muito atento para, na hora que nos sentirmos assim, a gente reagir a isso, né? Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego das paixões do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção.
linda essa mensagem de Emmanuel, né? Impressionante, né? E é bem isso mesmo, né, gente? Coisas que na verdade a gente sabe e tem que edificar, tem que construir. É a construção do reino de Deus dentro do nosso coração. Não basta saber, né? É por isso que é tão usado o coração. Essa construção, ela só vai realmente, esses conhecimentos, eles só vão fazer parte do nosso cotidiano quando de fato a gente se arrojar a praticá-los, mesmo com as dificuldades da nossa pequenez, da nossa indisciplina, né, da nossa desesperança, mesmo com tudo isso, né? Não adianta a gente dizer, não, vou melhorar, ser mais virtuoso, depois... Não, né? Seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo exige que a gente aceite a dificuldade de exercê-lo, né? E na hora que aparecer a oportunidade, e a vida nos oferece 1 milhão delas todos os dias, exercer, mesmo achando que não vai, porque vai, né? Não, que vai, ou nada, ou se afoga. Na hora que a gente acha que vai se afogar, a verdade é que tem que nadar, né? Aí a gente descobre que sabe, né? Essa passagem nos mostra o que seria, né, essa metáfora de endireitar as sendas, né? É sair do erro sistemático, é sair das questões que podem ser criminosas, do desapego às paixões, né? E ele traz aqui uma questão fundamental. A gente tem que seguir o que ele falou. É isso. A gente tem que fazer o que ele falou, o que ele fez. Amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, e isso. É isso, gente. Não tem 9 horas, como disse minha avó. Não adianta tampar o sol com a pena. É difícil amar o inimigo? É difícil você perdoar infinitamente? Olha, segundo o Livro dos Espíritos, é fácil, a gente só precisa se esforçar, né? É fácil. O que precisa é o querer. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente corre atrás e vai. É o querer, né? As dificuldades, elas vão existir. A gente carrega tendências milenares. Não é da noite para o dia que a gente vai transformar o que a gente construiu por milênios. Mas é possível catalisar essas transformações. E o Evangelho é esse grande catalisador. Bom, vamos seguindo, que tem outra expressão que é muito importante. Vamos voltar para o trecho do Evangelho para a gente retomar, né? Que a gente vai tratar agora dessa questão. Ele vos mergulhará, vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O que é esse fogo? O que eles estão falando? O que é esse batismo pelo fogo? Porque batismo pelo Espírito Santo até fica menos árido, né? Menos difícil da gente entender, mas um batismo pelo fogo, né? O que será? E o que será que isso tem a ver com arrependimento? Para a gente entender as controvérsias que existem com relação a essa passagem de Mateus 3,11, a gente precisa, sem dúvida, ler a passagem inteira. O versículo, isso é um perigo muito grave, sabe, gente? A gente pegar um pedacinho, extrair do texto e não contextualizar. Isso é um perigo, a gente não deve fazer. Sempre é importante a gente saber o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, para a gente ver e ter uma interpretação mais coerente. Então eu vou começar desde Mateus 7 a 9. Vamos lá. Vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, portanto, fruto digno do arrependimento. E aqui arrependimento com a mudança de mente, de opinião, de sentimento e de vida. E não supondes que deveis dizer entre vós: temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo que mesmo dessas pedras pode Deus erguer filhos de Abraão. A outra passagem, que é de 10 a 12, o machado está colocado junto à raiz das árvores.
pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos mergulho na água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. É a passagem, eu tirei aquela parte da sandália só para dar uma resumida, tá, gente? A pá está na sua mão, limpará a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Percebem que aparece o fogo tanto antes, né? Na verdade, que ele vem aqui, né? Ele fala dessa passagem aqui dos fariseus e dos saduceus. O que acontecia? O João, para batizar, ele pedia que a pessoa que quisesse ser batizada se arrependesse dos seus pecados. Ele precisaria confessar publicamente, em voz alta, na frente das pessoas, para que não tivesse vergonha dos seus pecados, deixasse de lado e lavasse naquela circunstância, aquele ritual do batismo. Ocorre que a gente sabe que os hebreus acreditavam que era o povo escolhido e que eles tinham privilégios diante de Deus frente a outros povos, né? E ele fala disso porque certamente ele já tinha ouvido de outra pessoa. Não, mas pra gente também vai ter que fazer isso porque nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos descendentes de Abraão, ou seja, nós somos o povo escolhido, né? Precisa mesmo se humilhar dessa forma, porque a grande questão é a humildade, né? Você falar publicamente das suas mazelas, né? É humilhante. E a humilhação vai pegar na onde? Justamente no orgulho, né? Então, o que ele fala? Né? Não adianta querer privilégio de não se arrepender verdadeiramente, né? De não se confessar, não viver o ritual completo, né? E aí ele dá essas duas colocações que vai aparecer no meio da expressão que a gente quer entender, que é o batismo no Espírito Santo e no fogo. Aparece essas outras duas metáforas, que é das árvores, né? Conhece-se a árvore pelo fruto, e a árvore que não for dar bom fruto vai ser jogada no fogo. Isso vai significar destruição, vai destruir, né? E na outra metáfora a mesma coisa, né? O fogo vai queimar a palha, né? A eira, até trouxe aqui uma imagem para a gente saber que é o lugar onde se colocavam os cereais para secar e para depois dividi-lo e separá-lo para o celeiro, né? Então, o que ele diz, né? A paz está na sua mão, né? Quem vai vir depois dele? Nosso Senhor Jesus Cristo. Limpará a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo inextinguível. Aqui a gente já fica com outra dúvida, porque o fogo costuma se extinguir. E que fogo é esse inextinguível? Vamos pesquisar. Eu achei essa imagem aqui, gente, de uma interpretação batista, que eu até estou abordando as questões dos batistas, porque eles se debruçam muito sobre João Batista, na verdade, né? Vale a pena a gente ouvir o que eles têm estudado aí ao longo dos séculos, né? Mas eles consideram que são dois batismos, e acho que quem interpreta como um batismo só está errado. Eles acham que o que foi dito que o Cristo vai, como diz pelas metáforas, e é muito passível de ser interpretado dessa forma, de fato, né? Aqueles que são fiéis serão batizados com o Espírito Santo, e os infiéis serão lançados no fogo, né? Esse fogo eterno, inextinguível, que é associado ao fogo do inferno, né? É uma interpretação, né? E aí eles falam, com o arrependimento você vai para o céu, com a culpa você vai para o eterno, queimar eternamente. Não é a abordagem espírita, não é definitivamente, mas é importante que a gente faça essa análise comparativa para que a gente não se esqueça,
né? E veja a diferença, por quê? Esse fogo inextinguível no universo hebreu aparece inúmeras vezes. E muito interessante porque na maior parte das vezes esse fogo ele vai significar a própria presença do Espírito Santo, que no universo hebreu é um dos nomes de Deus. Para os hebreus, Deus tem muitos nomes e Espírito Santo é um desses nomes. Isso para o universo hebreu, tá, gente? Mas é um universo que a gente precisa se remeter, porque eram essas as referências que eles faziam, né? Que eles se remetiam. Então a gente tem uma imagem aqui da sarça ardente, que é uma passagem clássica do Velho Testamento, né? Outras passagens, nossa, Abraão várias vezes, Moisés, né? E tem uma passagem no próximo slide a gente vai ver. Então tem muitas passagens em que essa chama, e havia, isso trago de Levítico, que é um livro do Pentateuco ou Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, tudo uma ritualística em que eles precisariam deixar sempre uma chama acesa no tabernáculo, que era uma espécie de templo para eles, né? Então vamos ver o que diz aqui, olha: mantenha-se aceso o fogo no altar, mas não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Vocês vejam que reitera, né? Esse livro Levítico vale muito a pena, recomendo demais. Um estudo que Haroldo Dutra Dias fez em 22 partes, que estuda o livro Levítico inteiro em profundidade, sob a luz do Espiritismo. É um estudo fantástico mesmo, vale muito a pena. É um livro que vai trazer muito do universo hebreu para a gente entender, né? O que era o cordeiro, né? Por que o Cristo é chamado de cordeiro e por aí vai. Muito interessante. Aqui se reitera, né, esse fogo se manter aceso, né? E qual o significado? Expressão diária de arrependimento. Por isso os sacerdotes eles tinham que acender todos os dias com roupas diferentes, limpas, porque tinha que ser um ambiente completamente diferenciado, né? Então esse fogo ligado ao arrependimento aqui também. E a fé nacional, o ufanismo, o orgulho exagerado de sua ascendência, ou nação, ou religião, né? Esse ufanismo, eu acho que mostra bem essa questão dos hebreus, e que é onde o João Batista vai alfinetar. Acreditava-se que era um fogo que o próprio Deus havia acendido, como já tinha acendido nas sarças, como acendeu no Monte Sinai. Aqui eu tenho essa imagem, que é o Pentecostes judeu. No Pentecostes judeu, que é a festa hebraica, para comemorar o presente de Deus aos hebreus, que são os 10 mandamentos, que foi dado no Monte Sinai, e o relato é que estava em chamas. Então aparece o Monte Sinai aqui em Êxodo. Nisso todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente, né? Isso aconteceu por ocasião de Moisés, né? Justamente no livro do Êxodo, que vai tratar da saída dos hebreus da escravidão egípcia para o deserto, né? Nós temos o Pentecostes cristão. Por quê? Porque nos 2 Pentecostes vai aparecer a figura do fogo. O Pentecostes cristão, que vai acontecer na festa de Pentecostes, justamente, né? Só que foi feita, aconteceu o que eles chamam de línguas de fogo, né? E os apóstolos e seguidores do Cristo começaram a falar várias línguas,
também é uma outra passagem que o Espiritismo aborda grandemente, né, sobre as questões da mediunidade. E é muito interessante. Em ambas as passagens, o fogo está aí presente, né? Eu trago também essa questão do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, é uma hipótese, é mais um viés aí para a gente pensar a respeito do que seria esse fogo, que aí a gente vai para, poxa, mas será que esse fogo, de fato, não seria um plasma, né? Não seria um ectoplasma ou alguma coisa nesse sentido? Na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? É respondido: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós sai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Essa imagem eu acho que vocês já conhecem, uma imagem super batida, tem todas as palestras, né, para diferenciar corpo, perispírito e espírito, e é uma representação possível, né, para a gente. Do que seria, não fica muito diferente, e no relato aqui de O Livro dos Espíritos, de que de fato poderia ser uma chama, né? Então, o próprio espírito ser essa chama. Vamos seguir. Eu encontrei esse livro, que eu recomendo muito também, se chama Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião. Antônio Luiz Saião é um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. E ele faz uma análise minuciosa de praticamente todas as passagens evangélicas. É muito interessante. Comparando entre os evangelistas, à luz do espiritismo, é muito interessante, muito mesmo. Vamos ler. A interpretação dele é diferenciada. E ele vai abordar justamente Mateus 3,11, que é o batismo do Espírito Santo e do fogo. O que ele vai falar desse fogo? Para abater o orgulho dos hebreus, que só consideravam filhos do Senhor os que suportavam o jugo de Moisés, a fé judaica, João, missionário celeste, disse que poderoso é Deus para fazer das pedras filhos de Abraão, que estes, portanto, não são somente os que dizem Senhor, Senhor, e vivem preocupados com fórmulas exteriores, ritos, cerimônias, etc., mas os que trazem puros os corações, que a árvore que não dá bons frutos será arrancada e lançada ao fogo, isto é, que o espírito encarnado que não progride mediante as expiações, as provas das separações a que o sujeitam, seus erros e transviamentos, que não apresenta frutos de regeneração. Será, pois, depois da desencarnação, a que comumente chama morte, lançada no fogo dos remorsos, das torturas morais, correspondentes ao grau da sua culpabilidade. Então é uma abordagem que vai falar do fogo não como uma coisa boa, né? Vai falar do fogo como um sofrimento. Eu faço essa síntese nesse quadro, que a gente vai ter o fogo como castigo, né, aos infiéis, e que é uma abordagem, né, que é daquela figurinha que eu trouxe para vocês, mas é uma abordagem, vamos dizer assim, segregacionista, vamos dizer, porque separa, né? Então, os dois batismos não é o mesmo batismo, e são batismos que vai separar as pessoas. O fogo como expiação, que é a abordagem, essa abordagem que a gente tem do Saião, né, que seria o fogo como expiação, aí junto do arrependimento e da reparação, como passos da regeneração. Aqui eu trago um trecho de O Céu e o Inferno, de Kardec, que ele vai nos falar que arrependimento, que é o grande tema de João, pelo batismo, ele deve estar sempre junto da expiação e da reparação.
Vamos ver o que ele diz. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Né? São dois trechos que estão distantes dentro de o céu e o inferno, mas dizem a respeito dessa questão. Né? Ele diz que a expiação ela não é definitivamente um castigo, mas é parte de um projeto pedagógico para que a gente aprenda, né? Para que a gente aprenda. E o fogo como júbilo, que vai aparecer também na maior parte dos casos, né? A própria presença do Espírito Santo, o próprio Deus. Né? Eu trago algumas passagens aqui onde vai aparecer, né? Aqui eu tenho uma cena do Pentecostes, que é uma cena de um filme, em que esse fogo ele já vai ficar menos fragmentado, mas vai aparecer como se fosse uma coisa só. E aqui a sarça ardente. Então são essas três interpretações. A que de fato me parece que faz mais sentido é mesmo essas duas interpretações, e vai variar em função da polissemia da palavra, gente. E o quanto no universo hebreu a mesma palavra, a mesma expressão, ela significa 1 milhão de coisas. Isso dá um rosto, né, na interpretação. Então, há uma polissemia e há essa questão que é própria da língua hebraica, né? E eu encontrei do Fernando Moreira, que eu acho que é inclusive escritor aqui da Folha, né? Se eu não me engano ele é um artigo dele no Reformador, e que trata justamente sobre isso, o que é o Espírito Santo. Aqui a gente começa a estudar o Espírito Santo, né? Será, né, que a gente sabe o que é? Alguém se arrisca? Eu gostaria de falar. Vocês estão tão quietinhos. Uma pergunta sobre o batismo. O que representa o Espiritismo? Sim, a gente vai chegar lá. Ainda vai, né? Vai chegar. Então, aqui eu trago mais uma imagem do Pentecostes, essa coisa da pomba, para a gente lembrar, né, que na hora do batismo de João, batizando Cristo, aparece uma pomba, né, e é relatado como se fosse o Espírito Santo. Vamos entender. Pelo artigo do Fernando Moreira, que eu cheguei nesse livro aqui do Saião, né? E ele vai dar a definição de Espírito Santo, que é o seguinte: o conjunto dos espíritos superiores, dos espíritos purificados, fiéis cumpridores dos desígnios de Deus. É com efeito que devemos entender de modo indeterminado por Espírito Santo. Sendo embora uma coletividade, bem se pode, contudo, dizer que o Espírito Santo é uma entidade individual, porquanto, conforme o ensina a revelação espírita, desde que chegam aos cumes da perfeição e da pureza, os espíritos como que perdem a individualidade, fundindo-se na unidade de sentimentos, como pensamentos, de vontade e de ação. Aqui ele nos leva a uma nota, eu trago a nota que é do Livro dos Médiuns, que diz o seguinte: à medida que os espíritos purificam e elevam na hierarquia espiritual, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo. Emmanuel vai nos trazer também uma definição que é justamente muito semelhante à do Saião. Ele vai nos dizer em O Consolador, questão 312. Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E nessa resposta Emmanuel vai abordar essa definição do Espírito Santo. E João referia-se ao Criador, a Jesus, ao Criador, né, o Pai, o Verbo, que é Jesus, o Verbo de Deus,
que constituía para a Terra sua mais perfeita personificação, e a legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre, desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus, né? Tem também no livro Espírito da Verdade, o capítulo 8, que é ótimo, porque traz várias definições desses termos mais difíceis, que se chama A Rigor. Ele traz essas definições também, o André Luiz, de Espírito Santo, falante dos emissórios da providência, que superintende, que administra os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Ora, nós sabemos que o Cristo é o governador do planeta, né? Governa sozinho? Obviamente não, né, gente? Então, essa é uma interpretação. Aqui o batismo acatério, né? O batismo em Espírito Santo, ou seja, a assistência dos Espíritos do Senhor, compreendidos nessa denominação, as criaturas humanas o recebem mediunicamente, pela intuição e pela inspiração, quando não de maneira ostensiva pelas comunicações do além. E aqui eu dou prosseguimento nessa citação porque ele dá o porquê da mediunidade, e que é belíssimo. E eu sei que aqui todos somos muito médiums, né? Então vale muito a pena a gente se lembrar dessa dádiva que é a mediunidade. Concede-a o Cristo, enviado de Deus e seu preposto ao governo do mundo terreno, aos homens de boa vontade, a fim de que sejam sustentados em suas provas, guiados nas suas missões e ajudados na hora de purificação de seus espíritos, e na de seu progresso pela senda do aperfeiçoamento moral e intelectual. Esse é o batismo em Espírito Santo, que não é material. Chega, é isso. Nós podemos considerar a reforma íntima como verdadeiro batismo? Não é? Eu acho. Exatamente, acho que você matou, é isso mesmo. Né? É isso mesmo, né? É a grande questão, né, gente? A reforma íntima, o autoconhecimento é a grande questão. É a grande questão, né? Vamos seguindo. Tu é meu filho amado em quem me comprazo. Essa veio a voz junto com a pomba, né? Lembrando a pomba, gente, que é um símbolo, né? Lembram daquela palestra do cego de Betsaida, que eu até comento, que há uma abordagem de falar, não, ele usou a saliva em função de haver a crença na saliva, então ele queria se aproximar daquele que ele estava curando, né? Então, existe um sistema de crenças que o Cristo está todo o tempo respeitando, né? Ele está sempre fazendo essas referências, né? Então, a pomba, ela vai ser essa referência, porque no universo judeu é um símbolo de paz, de vida, de renascimento, de renovação, né? A gente tem sempre que saber o significado da palavra, né? Compraz. O que é? Se usa muito no Espiritismo essa palavra, mas o que é, né? Parece é o que dá prazer. É manifestar indulgência, se satisfazer ou satisfazer o outro, né? Ser solícito, né? Isso é ser com prazer, né? Aqui eu trago um trechinho ainda do Saião, que ele diz: disse as palavras são dos espíritos superiores, órgãos das inspirações divinas, executores das vontades de Deus. E as disse quando Jesus orava para demonstrar aos homens que a prece do coração atrai as bênçãos do Senhor. Aqui eu já puxo um pedacinho para a questão dos 98 do Consolador, que Emmanuel também vai nos trazer como a invocação, o batismo como a invocação das bênçãos divinas. Nessa questão, o Emmanuel, ele não fala com todas as letras, olha, não precisa batizar. Ele não fala. Ele faz ele sai pela direita, né? Ele não fala exatamente isso, mas outros falarão. E a gente sabe muito bem que é dispensável, uma vez que não se acredita mais na conexão com Deus através de rituais externos, né? O reino de Deus que a gente tem que construir não é fora,
né? Não é uma governança, não é um modo de impor um jeito de viver. A tradição lá do primeiro, na época. Na época havia, na tradição O batismo. existia, já existia, né? Mas o batismo era só um dos muitos rituais, muitíssimos rituais que perduram até hoje, inclusive. E sim, internos, é o autoconhecimento e o autoaprimoramento, né, gente? Ou o aperfeiçoamento moral, fundamentalmente, que a gente sabe que se alimenta do intelectual, né? Tem outra interpretação aqui do Emmanuel que ele não vai abordar, eu já vou passar mais rapidinho, para a gente ter um espacinho aí para vocês falarem, tá, gente? Não vou ler, mas ele trata aqui do Espírito Santo, é uma pergunta que ele faz, do Consolador também, né? Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo. Olha, que Espírito Santo é esse, né? Tá diferente. Vamos ver o que Emmanuel diz. Olha. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino. E aqui mais uma vez a centelha. Então a gente está sempre utilizando essas imagens, né? Que se encontra no âmago de todas as criaturas. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Olha a cegueira aí do cego de Betsaida, né, gente? Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardado no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque constituem o desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Esse finalzinho que eu acho incrível. O Espírito Santo como a expressão de Deus em nós. E nós sabemos onde está Deus? Em todos os lugares, né? Nós estamos mergulhados em Deus. Ele está em cada fragmento, né? Cada partícula dentro de cada átomo, né? Então, o Espírito Santo é utilizado dessa forma, como esse aperfeiçoamento, esse encontro com Cristo, né? Eu trago aqui essa uma imagem super Facebook, mas que eu acho que tem tudo a ver, né? Que ela tem essa coisa jocosa, né? De sintonizar Deus com uma frequência, mas eu acho que vale a pena a gente ler essa poesia da Alta de Souza, que ela vai mostrar claramente o que é essa frequência, né? Esse reino de Deus no coração do homem que a gente está conversando. Meus irmãos, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. O que é exatamente esse batismo? O que é essa construção? É o aperfeiçoamento, é a reforma íntima, que a gente já sabe, né, gente? Fazer, amar, perdoar. Aqui envolve muito que tem a ver com os ensinamentos de João, o arrependimento, e onde ele vai alfinetar os seus pares é justamente no orgulho, né? E o que o Cristo nos prega, a humildade, né? Ou seja, o universalismo, né? Não há ninguém melhor que ninguém, né? Precisamos assumir isso, né? Por mais que o nosso orgulho que ainda temos fique nos martelando que a gente é melhor, a gente não pode acreditar. E na hora que a gente não acredita, a gente faz o que? A gente diminui o nosso ego, né?
Aqui eu trago de Michelangelo: o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu, que aparece essa pomba e que eu acho que tem tudo a ver, é o amor mesmo. E essa imagem do João menino, que é maravilhosa, do Caravaggio, com uma frase a gente termina, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista diz isso em João 3,30, e é essa a grande lição de humildade, né? Ser vanguarda, ser aquele que vai na frente, abrir os caminhos, né, para nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui eu trago uma passagem do Emmanuel que explica esse versículo, e ele conclui: se realmente desejas entender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu, né? Que é esse fortalecimento do personalismo, né? Esse hiperindividualismo que a gente vive, né? A cultura hedonista que exacerba o eu, né? E o eu, o ego, ele é fonte de sofrimento e é fonte de distanciamento nosso das diretivas cristãs, né, pessoal? Eu vou terminar por aqui. Tem uma parte no prefácio do livro que a gente vai estudar no Mundo Maior, eu já trago aqui, nos próximos capítulos veremos, mas eu já vou finalizar agradecendo a todos. Deixo aqui o meu e-mail, tá, pessoal? Podem escrever e a gente conversa mais. Muito obrigada. Perguntas, comentários? Tranquilo, gente. Muita informação, né? Vamos trabalhar, gente. Você fez, né?